Era 2008 quando eu me mudei para aquela casa com a Clara. Eu tinha 32 anos, trabalhava numa empresa de manutenção elétrica e achava que a pior parte da minha rotina era acordar antes do sol para pegar estrada. A casa ficava num bairro antigo, daqueles que cresceram sem planejamento, com ruas estreitas e vizinhos que se conhecem só de vista. Não era grande nem pequena. 2 quartos, sala, cozinha e um quintal apertado nos fundos. O tipo de lugar que a gente escolhe mais pelo preço do que por sonho. Nos primeiros dias, tudo parecia normal demais para chamar atenção. A casa rangia à noite como qualquer outra construção velha. O encanamento gemia quando alguém tomava banho. O vento batia nas janelas de madeira mal vedadas. Coisas comuns, coisas fáceis de ignorar quando você está cansado e tentando se adaptar a uma vida nova. A Clara estava animada. Dizia que finalmente teríamos um lugar só nosso, sem aluguel subindo todo ano, sem vizinho de cima arrastando móvel de madrugada. Ela passava horas limpando, organizando armários, escolhendo onde cada coisa ficaria. Eu ajudava quando chegava do trabalho, mas confesso que a casa para mim ainda era só um espaço. Não tinha apego, não tinha história. Foi numa dessas noites, voltando mais tarde do serviço, que reparei pela primeira vez na porta no fim do corredor da cozinha. Não lembro de ter visto antes, mas também não estranhei. Casas antigas costumam ter dispensas, armários improvisados, portas que não levam a lugar nenhum importante. A madeira era mais escura que o resto das portas da casa, mais grossa também. Não tinha maçaneta, só uma linha fina marcando onde ela se encaixava na parede. Passei a mão por ela enquanto tirava o sapato. Estava fria. Fria demais para uma noite quente de verão. Pensei que fosse impressão minha. Cansaço. Não comentei com a Clara. Nos dias seguintes, aquela porta começou a entrar na minha rotina sem que eu percebesse. Toda vez que eu passava pela cozinha, meus olhos iam até ela. Não por medo, mas por curiosidade. Eu perguntava a mim mesmo o que tinha ali. Um depósito antigo? Um acesso fechado? Talvez um porão pequeno, daqueles que mal cabem uma pessoa em pé. Quando perguntei a Clara, ela disse que também tinha notado, mas não deu importância. Comentou que devia ser coisa do antigo dono, alguma reforma mal documentada. Riu e disse que, se fosse um porão, provavelmente estava cheio de entulho e bicho morto. Na primeira semana, nada além disso aconteceu. Dormíamos bem. Acordávamos cedo. A vida seguia num ritmo comum, previsível. Eu chegava do trabalho, jantávamos juntos, assistíamos televisão até o sono vencer. A casa continuava sendo só uma casa. No sábado, resolvi ir até o cartório para pegar uma cópia antiga da planta do imóvel. Mais por curiosidade do que por necessidade. Queria saber se aquela porta aparecia em algum documento. A atendente demorou, revirou pastas, comentou que muitos registros antigos eram incompletos. Quando me entregou a planta, não havia nada além do que já conhecíamos. Nenhuma indicação de porão, nenhum espaço abaixo da casa. Observei o papel por mais alguns segundos, tentando entender a espessura das linhas. A fundação parecia rasa demais para uma casa daquele porte. Fiquei com a impressão de que aquela planta não estava errada. Estava reduzida, como se alguém tivesse desenhado a casa não como ela era, mas como deveria ser. Como se certas partes simplesmente não coubessem no papel. Pela primeira vez, considerei que aquele espaço talvez não fosse um erro de construção. Talvez não fosse um espaço no sentido comum da palavra. A casa parecia ter sido pensada para existir de um jeito diferente do que a gente mede com trena e papel. Como se houvesse nela um excesso, algo que não cabia na estrutura, mas que ainda assim estava ali. Pensei em comentar, mas a atendente já chamava o próximo da fila. Dobrei a planta e guardei com a sensação incômoda de que algo ali não estava exatamente errado, só incompleto. Voltei para casa achando graça da situação. Mostrei o papel para a Clara, fiz piada dizendo que talvez tivéssemos descoberto um cômodo secreto. Ela riu, mas notei que ficou em silêncio por alguns segundos a mais do que o normal. Depois mudou de assunto. Naquela noite, enquanto lavava a louça, fiquei sozinho na cozinha.
A televisão estava ligada na sala, som baixo. A casa parecia maior quando ficava em silêncio. Eu me dei conta disso enquanto encarava a porta no fim do corredor. Cheguei mais perto, encostei a testa na madeira. Não ouvi nada, nenhum som, nenhuma vibração. Voltei para a sala, me sentindo bobo por ter parado ali. Clara perguntou o que eu estava fazendo. Disse que nada, só cansado. Foi no final da primeira semana que conhecemos o vizinho, João. Ele morava na casa ao lado havia décadas. Um homem magro, de fala lenta, que parecia sempre desconfiado de quem chegava. Ele apareceu no portão numa tarde, oferecendo ajuda caso precisássemos de alguma coisa. Conversa curta, educada. Antes de ir embora, olhou para a casa como quem reconhece um velho problema. Naquela noite, deitado na cama, fiquei pensando naquele olhar. Não era medo, era algo mais próximo de reconhecimento. Como se aquela casa já tivesse feito parte da vida dele de alguma forma. Ignorei o pensamento e virei para o lado. A Clara dormia tranquila. Antes de apagar de vez, ouvi um estalo vindo da cozinha. Um som seco, isolado, como madeira se ajustando. Nada mais. Respirei fundo e fechei os olhos, convencido de que algumas casas demoram a aceitar novos moradores. No domingo de manhã, acordei cedo e fui fazer café. A luz entrava fraca pela janela, revelando poeira no ar. Enquanto a água esquentava, caminhei pela casa observando detalhes que ainda não tinha notado. Pequenas rachaduras na parede, marcas antigas no piso, sinais de um tempo que não era o nosso. Tudo normal para uma construção antiga. Passei novamente pelo corredor da cozinha. A porta estava lá, imóvel, como sempre. Pensei em tentar abrir, mas a falta de maçaneta me fez desistir. Não queria forçar nada sem motivo. A Clara apareceu pouco depois, sonolenta, me abraçou por trás e comentou que tinha sonhado com a casa da infância dela. Falou isso rindo, como se não tivesse importância. Tomamos café juntos, falamos de planos simples, compras da semana, contas para pagar. A casa parecia nos ouvir em silêncio. Em nenhum momento senti medo. Só uma leve sensação de que aquele lugar tinha mais história do que aparentava. Nada além disso. À tarde, sentei no quintal para consertar uma cadeira velha. O som distante dos carros e das vozes dos vizinhos trazia uma sensação de normalidade. Quando o sol começou a baixar, ouvi passos na calçada. Era João, passando devagar. Ele acenou, parou por um instante, olhou para a casa de novo. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu. Seguiu andando. A segunda semana começou sem nada que eu pudesse apontar como estranho de verdade. A rotina seguiu firme, quase automática. Eu saía cedo. Voltava no fim do dia com o corpo pesado. E a Clara continuava ajeitando a casa, como se ainda estivesse tentando fazê-la caber dentro da ideia que tinha criado na cabeça. Mesmo assim, alguma coisa mudou. E eu só percebi depois. Foi numa terça-feira à noite. Eu estava na sala, deitado no sofá, assistindo a um programa qualquer, quando senti um silêncio diferente. Não era falta de som, porque a televisão continuava ligada. Era como se a casa tivesse parado de reagir. Nenhum rangido, nenhum estalo, nenhum daqueles barulhos comuns de madeira velha. Um silêncio atento. Levantei para ir até a cozinha pegar água. Quando passei pelo corredor, senti de novo o frio vindo da porta. Não encostei. Só senti no ar, como se a temperatura ali fosse outra. Olhei para trás, para a sala. Tudo normal. Voltei para o sofá tentando rir de mim mesmo. Naquela noite, acordei com Clara se mexendo na cama. Ela respirava rápido, como quem acorda de um sonho ruim. Perguntei o que tinha acontecido. Ela demorou a responder. "Você ouviu alguma coisa?" perguntou. Disse que não. Ela ficou em silêncio. Depois falou que tinha sonhado com alguém andando pela casa, devagar, sem pressa. Disse que no sonho sabia que não era a gente. Eu tentei tranquilizar, falei que mudança de casa costuma bagunçar a cabeça. Ela concordou, mas não voltou a dormir fácil. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenos detalhes fora de lugar. Nada gritante. A cadeira da cozinha um pouco mais afastada da mesa. Um pano de prato que eu tinha certeza de ter dobrado, agora jogado no balcão.
Sempre pensei que fosse distração nossa, cansaço, coisa de casal se adaptando. Na quinta-feira, encontrei o João de novo. Ele estava varrendo a calçada. Cumprimentei, puxei conversa. Ele respondeu educado, mas parecia tenso. Em certo momento, olhou por cima do meu ombro na direção da casa. "Vocês estão bem lá dentro?" perguntou. Respondi que sim, que tudo tranquilo. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse confirmando algo que já esperava. "Se precisarem de qualquer coisa..." Começou, mas parou no meio da frase. Qualquer coisa mesmo. A forma como ele falou aquilo ficou comigo. Não era gentileza comum. Era quase um aviso mal formulado. Naquela noite, o primeiro som veio perto da meia-noite. Eu estava acordado, mexendo no celular, quando ouvi algo que não parecia madeira estalando. Era mais ritmado. Um som espaçado, pesado. Como alguém apoiando o peso do corpo com cuidado. Vinha da cozinha, mais precisamente do corredor. Sentei na cama e fiquei escutando. O som se repetiu 2 vezes e parou. O coração acelerou, mas minha cabeça correu para explicações simples. Cano dilatando. Alguma coisa caindo fora de lugar. O silêncio voltou logo depois. Clara não acordou dessa vez. Eu fiquei deitado, encarando o teto, tentando convencer meu corpo a relaxar. Demorei. No dia seguinte, resolvi olhar a porta com mais atenção. Passei a mão pelas laterais, pela madeira grossa. Não encontrei nenhuma fresta visível além da linha da porta. Bati com os nós dos dedos. O som foi seco, fundo. Não parecia oco como um armário. Parecia sólido, profundo. Contei para a Clara o que tinha ouvido à noite. Ela me ouviu em silêncio, sem rir, sem minimizar. "Eu também tenho ouvido coisas", disse. "Não todo dia, mas às vezes parece que tem alguém se movendo lá embaixo." A palavra embaixo me incomodou. Até então, eu evitava pensar naquele espaço como algo real. Preferia imaginar um erro de construção, um espaço vazio, não um lugar. No sábado, resolvi perguntar ao João de forma direta. Chamei ele no portão, ofereci um café. Ele entrou, sentou na cozinha. Olhou em volta com atenção, demorando o olhar no corredor. "Essa casa sempre teve isso aí", disse, apontando com o queixo. Mesmo antes da reforma. Perguntei por que aquilo não aparecia em documento nenhum. Ele deu de ombros. "Nem tudo que é construído fica no papel. Essa casa tem um porão que não aparece em planta nenhuma", disse ele direto. "Não é porque esqueceram de desenhar. É porque ele não existe do jeito que o resto da casa existe." Fiquei esperando ele continuar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. "Teve gente que desceu", falou por fim. "Aquele espaço não foi feito para guardar coisa. Foi feito para guardar tempo." Ele respirou fundo antes de continuar. "Gente que quase viveu outra vida. Gente que quase fez outra escolha. Tudo o que não aconteceu direito fica ali." Perguntei o que acontecia com quem descia. João demorou a responder. "Volta diferente", disse. "Às vezes mais velho. Às vezes sabendo coisas que ninguém devia saber. Às vezes só errado. Como se tivesse vivido mais do que o próprio corpo aguenta." Ele levou a mão ao antebraço esquerdo e puxou a manga da camisa alguns centímetros. A pele ali era marcada por cicatrizes antigas, irregulares, como se algo tivesse sido costurado e arrancado mais de uma vez. Quando percebeu que eu olhava, puxou a manga de volta rápido demais. "Nem todo mundo desce inteiro", completou. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele me encarou sério. "Nada. Esquece." Depois disso, foi embora mais rápido do que chegou. Naquela noite, os sons voltaram. Mais claros, mais próximos. Não eram passos correndo, nem arrastados. Eram lentos, controlados. Sempre vinham do mesmo lugar. Sempre paravam antes da porta. Eu sentava na cama, prendia a respiração e esperava. O som nunca passava dali. Clara começou a mudar. Não de uma vez, aos poucos. Ficava mais quieta, mais distante. Às vezes parava no meio de uma frase como se tivesse esquecido o que ia dizer. Outras vezes me observava com um olhar difícil de decifrar, como se estivesse tentando memorizar algo. Uma noite, encontrei ela parada no corredor diante da porta. Estava descalça, pijama amarrotado, mão estendida, quase tocando a madeira.
O que você está fazendo? Perguntei. Ela se virou devagar, assustada, como se eu tivesse arrancado ela de outro lugar. Eu achei que ouvi alguém me chamar, disse. Perguntei quem. Ela demorou a responder. Não sei. Parecia familiar. Afastei ela dali, levei de volta para o quarto. Ela não resistiu, mas também não falou mais nada. Dormiu mal. No domingo, Clara comentou que o vizinho tinha perguntado se a gente tinha voltado a descer. Eu não estava em casa na hora. Quando perguntei o que ela tinha respondido, ela disse que não entendeu a pergunta. Disse que o João ficou pálido, pediu desculpa e foi embora. A partir daquele dia, a sensação de normalidade desapareceu de vez. A casa parecia menor, o ar mais pesado. O corredor da cozinha passou a ser evitado sem que combinássemos isso. A porta continuava ali, silenciosa, imóvel. Mas agora não parecia mais apenas uma parte esquecida da construção. Parecia esperar alguma coisa. Na terceira semana, a casa deixou de ser só um lugar estranho e passou a ditar o ritmo das nossas vidas. Nada explícito, nada que eu pudesse apontar e dizer, é isso. Era mais uma soma de pequenas coisas que iam se acumulando, como se o ambiente estivesse apertando aos poucos, testando nossos limites. Clara começou a evitar sair sozinha. Antes ela resolvia tudo a pé pelo bairro, mercado, farmácia, lotérica. Agora, esperava eu chegar para irmos juntos, mesmo que fosse só comprar pão. Quando perguntei o motivo, disse que não sabia explicar. Apenas não se sentia bem ficando muito tempo fora da casa, nem muito tempo dentro. Como se estivesse sempre no lugar errado. Ela também passou a dormir menos. Eu acordava de madrugada e encontrava ela sentada na cama, olhando para o escuro. Às vezes murmurava coisas sem sentido, frases soltas, nomes que eu não reconhecia. Quando eu perguntava, ela dizia que estava pensando alto, que a cabeça não desligava mais. Os sons continuaram, mas mudaram. Não eram mais só à noite. Às vezes, aconteciam de tarde, quando a casa estava clara, com janela aberta, rádio ligado, sempre o mesmo ritmo lento, espaçado, sempre vindo de baixo. Nunca avançavam além da porta. Eu tentava manter a razão. Dizia para mim mesmo que se houvesse alguém ali, se fosse algum invasor ou morador escondido, já teria dado algum sinal mais claro. Uma tentativa de sair. Um erro. Mas nada acontecia além daquela presença contida, calculada. Numa quarta-feira, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei Clara sentada à mesa da cozinha, olhando fixo para a porta do corredor. O rádio estava desligado. A casa inteira parecia suspensa. Você desceu? Ela perguntou sem me olhar. Perguntei do que ela estava falando. Ela piscou confusa, como se tivesse acabado de acordar. Nada. Achei que você tinha... Esquece. Naquele dia, ela comentou de forma casual demais que meu pai ia ficar doente em breve. Disse que não era grave, mas que eu devia ligar mais para ele. Aquilo me incomodou. Não pelo conteúdo, mas pelo jeito que ela falou. Não parecia preocupação. Parecia constatação. Por que você está dizendo isso? Perguntei. Ela deu de ombros. Só um pensamento. Na sexta-feira liguei para o meu pai. Ele estava bem. Reclamou só de dores comuns da idade. Ri de mim mesmo por ter levado aquilo a sério. Mas Clara continuou. Comentava discussões que ainda não tínhamos tido. Falava de contas que ainda não tinham chegado. Previa pequenos acontecimentos com uma margem de erro mínima. Sempre dias, nunca anos, sempre perto demais. Perguntei uma vez se ela conseguia ver coisas muito distantes. Clara balançou a cabeça. Disse que o futuro ficava turvo depois de certo ponto, como um corredor cheio de portas fechadas demais para contar. O porão guarda o que quase aconteceu, disse ela, como se estivesse explicando algo simples. Quando a gente chega perto demais, começa a ver esses quase. Não como adivinhação, como lembrança. Perguntei se ela estava brincando comigo. Ela negou, ofendida. Disse que só falava o que vinha à cabeça. Pedi para ela parar. Ela parou, mas o silêncio que veio depois foi pior. Naquele sábado, acordei sozinho. Clara não estava na cama.
A casa estava silenciosa demais para um horário em que ela costumava estar acordada. Levantei, chamando o nome dela, passando pelos cômodos. Encontrei ela no corredor da cozinha, de novo diante da porta. Dessa vez a mão dela tocava a madeira. "Clara!" chamei firme. Ela virou o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, fundos. Parecia exausta de um jeito que sono nenhum resolveria. "Ele me chamou", disse. Perguntei quem. "Não sei explicar, mas ele sabe coisas sobre mim, sobre nós." Afastei a mão dela da porta com mais força do que pretendia. Ela não reclamou. Apenas me olhou, como quem aceita algo inevitável. "Não entra aí", falei. "Seja o que for, não entra." Ela assentiu, mas não parecia convencida. O João apareceu naquela tarde. Bateu palmas no portão, nervoso. Contei o que estava acontecendo. Ele me ouviu em silêncio, olhos fixos no chão. "Isso sempre começa assim", disse. "Primeiro, ele observa. Depois chama." Perguntei quem era ele. João respirou fundo. "O porão." Fiquei esperando mais explicação, mas ele não deu. Disse apenas que ninguém deveria entrar ali sozinho. E que quando alguém entrava, nunca voltava igual. Ela já não falava mais como alguém decidindo. Falava como quem reconhece um fato inevitável. Não havia curiosidade, havia obrigação. Naquela noite, Clara disse que precisava descer. Falou com calma, como quem fala que vai ao mercado. Disse que seria rápido, que precisava entender, que a voz estava ficando mais insistente. Discutimos, pela primeira vez desde que nos mudamos. Levantei a voz, ela chorou. Depois ficou estranhamente calma. "Se eu não for, isso não para", disse. "Se eu for, talvez termine." Eu tentei impedir. Tranquei a porta do corredor com uma cadeira encostada, mesmo sabendo que aquilo não adiantaria. Fiquei acordado, sentado na sala, esperando o amanhecer. Não sei em que momento dormi. Acordei com o som da porta se abrindo. Levantei num salto. A cadeira estava caída no chão, a porta do corredor aberta, revelando uma escuridão que não parecia compatível com o espaço da casa. Uma escada estreita descia, degrau após degrau, sumindo no nada. Chamei pela Clara. Nenhuma resposta. O silêncio lá embaixo era pesado, espesso. Não ouvi passos subindo, não ouvi nada descendo. Apenas aquele vazio ativo, como se algo tivesse sido despertado. Passei horas esperando, andando de um lado para o outro. Ligando para o celular dela, que chamava até cair. Quando ela finalmente voltou, já era noite. Em algum momento perdi a noção do relógio. O dia parecia avançar rápido demais pelas janelas, como se alguém estivesse pulando páginas. Quando a noite caiu, tive a impressão absurda de que mais de um dia tinha passado, mas o corpo insistia em dizer que eu não tinha saído do lugar. Ela subiu devagar, um degrau por vez. Quando saiu da escuridão, mal a reconheci. O rosto estava o mesmo, mas o tempo parecia ter tocado ela de forma desigual. Havia fios brancos nas têmporas. O olhar estava distante, antigo. Ela me abraçou com força, como se não me visse há décadas. "Não desça", disse, quase num sussurro. Ela não parecia ter sido machucada nem possuída. O que havia nela era outra coisa, excesso. Como se tivesse vivido anos demais em pouco tempo. Como se tivesse visto versões suficientes de si mesma para saber que nenhuma era definitiva. Depois disso, ela nunca mais falou do que viu lá embaixo. Nunca respondeu perguntas. Apenas carregava um cansaço que não passava. E no fundo dos olhos, algo que parecia saber demais. Eu entendi, tarde demais, que a casa tinha deixado de nos observar. Agora, ela tinha começado a nos usar. Depois do que aconteceu, a casa entrou num estado estranho de quietude. Não aquele silêncio normal de madrugada, mas um silêncio satisfeito, como se algo tivesse sido resolvido. Os sons cessaram. Nenhum movimento vindo de baixo, nenhuma variação de temperatura no corredor. A porta do porão permaneceu fechada, imóvel, como se nunca tivesse sido aberta. Clara mudou de vez. Ela continuava ali, caminhando pela casa, fazendo café, tomando banho, dormindo ao meu lado.
mas havia uma distância impossível de medir. Às vezes eu falava com ela e tinha a sensação de que ela me ouvia de muito longe. Outras vezes, ela me observava com atenção excessiva, como quem estuda um objeto antigo, tentando entender como funciona. Os fios brancos nas têmporas se multiplicaram rápido, em questão de dias, não semanas. O rosto continuava jovem, mas o olhar não combinava mais. Era um olhar cansado, paciente demais, de alguém que já tinha esperado muito tempo por muitas coisas. No começo, não era exatamente o futuro que ela via. Eram possibilidades, caminhos quase tomados. Decisões que ainda não tinham acontecido, mas que já pareciam cansadas de esperar. Ela mesma dizia que não sabia se aquilo ia se cumprir ou não. Só sentia que estava ali, muito perto. Ela começou a falar de novo sobre acontecimentos futuros, mas agora com mais precisão. Comentou o dia exato em que eu brigaria com meu chefe. Acertou. Falou que um vizinho ia morrer numa terça-feira chuvosa. João morreu numa terça-feira, atropelado na avenida próxima, numa tarde de chuva fraca. Disse que meu pai não passaria daquele inverno. Ele morreu 2 dias antes do fim da estação. Cada acerto me esvaziava por dentro. Quando eu perguntava como ela sabia, Clara desviava o assunto ou dizia que não sabia explicar, que só via, que era como lembrar de algo que ainda não tinha acontecido. Nunca parecia assustada com isso, apenas resignada. Ela também passou a falar de versões minhas. Comentava coisas que eu nunca tinha feito, mas que faziam sentido demais para serem descartadas. Dizia que em outra possibilidade eu tinha ido embora daquela casa. Em outra tinha descido no lugar dela. Em outra não tinha sobrevivido muito tempo depois. Pedi para ela parar. Implorei. Disse que aquilo estava me enlouquecendo. Não é escolha, respondeu. É só o que é. Na terceira noite depois da morte do João, acordei sozinho. A cama estava fria do lado dela. O relógio marcava 3 horas da madrugada. O corredor da cozinha estava escuro, mas havia uma claridade fraca escapando por baixo da porta do porão. Não uma luz definida. Algo difuso, como reflexo. Levantei devagar, com o coração disparado. Encontrei Clara parada diante da porta aberta. Não descia, apenas observava a escada. Ele quer você agora, disse sem se virar. Perguntei onde ela estava indo. Eu já fui, respondeu. O que ficou lá embaixo não sou mais eu. Ela se virou. Pela primeira vez desde que voltou do porão, vi medo no rosto dela. Não por ela, por mim. Se você descer, não volta igual. Se não descer, não fica. Antes que eu pudesse responder, ela passou por mim, pegou uma bolsa que já estava pronta e saiu de casa. Não correu, não chorou. Apenas foi embora. A porta da frente se fechou com um som seco, definitivo. Esperei. Minutos. Horas. O dia amanheceu e Clara não voltou. A casa começou a mudar. Na primeira noite sem ela, sonhei que a casa respirava. Não como um ser vivo, mas como algo que finalmente tinha espaço suficiente para se expandir. Acordei com a sensação de que tinha esquecido algo importante, como uma promessa feita e não cumprida. Naquela tarde, tentei rasgar um dos bilhetes que Clara tinha deixado sobre a mesa. O papel se desfez fácil demais, quase virando pó entre meus dedos. Foi depois disso que comecei a notar as mudanças. Espelhos passaram a ser cobertos, um a um, sem que eu lembrasse de tê-los coberto. Fotografias surgiram nas paredes, antigas, amareladas, mostrando momentos que eu não lembrava de ter vivido. Em todas, eu estava mais velho. Cabelo branco, postura curvada, sempre segurando uma placa escrita à mão. Não entre no porão. Tentei sair. A porta da frente abria, mas o mundo lá fora parecia distante demais, distorcido. Como se a casa tivesse decidido me manter ali até que eu entendesse. Na quinta noite sozinho, ouvi algo vindo de baixo. Não passos. Vozes. Muitas. Todas parecidas com a minha. Jovens, velhas, fracas, furiosas, doentes. Abri a porta do porão.
Uma das vozes lá embaixo começou a repetir meu nome do jeito exato que Clara usava quando queria que eu confiasse nela. Não era súplica, era cansaço. E pela primeira vez percebi que não abrir a porta também era uma escolha, e que a casa sabia disso. A escada não terminava. Descia por um espaço que não respeitava nenhuma lógica da casa. As paredes pareciam pulsar, como se respirassem devagar. No fundo havia uma sala ampla demais para existir ali. Portas, muitas, enfileiradas, cada uma diferente. Atrás da primeira, vi uma versão minha mais nova, sentado no chão, chorando, repetindo o nome da Clara. Atrás da segunda, um eu mais velho, doente, preso a uma cama. Atrás da terceira, um corpo coberto por um lençol fino, reconhecível demais para negar. Cada porta não guardava um passado, nem um futuro distante. Guardava um desvio, um momento em que algo quase aconteceu. E não aconteceu. O porão não criava essas versões. Ele apenas se recusava a deixá-las desaparecer. Entendi ali. O porão não roubava tempo, não criava fantasmas. Ele guardava futuros. Todas as possibilidades que não se concretizavam ficavam ali, presas, esperando. E às vezes chamavam. Vi Clara em uma das portas, não presa, observando, com aquele olhar antigo. Eu tentei te avisar, disse. Quando subi de volta, a casa estava vazia, limpa, silenciosa, os espelhos descobertos, as fotos permaneciam. Hoje moro sozinho aqui, não desço nunca mais. Mas sei que em algum momento uma das versões lá embaixo vai cansar de esperar. E quando isso acontecer, a porta vai chamar de novo e alguém vai atender. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Quando tudo começou, não havia nada de especial naquela casa. Pelo menos não para mim. Era o ano de 2018, eu tinha 34 anos e estava tentando reorganizar a vida depois de um período longo de instabilidade financeira. Eu e a Márcia éramos casados havia quase uma década, sem filhos, e passávamos por aquela fase silenciosa em que o relacionamento não vai mal, mas também não empolga. A mudança parecia uma boa ideia. Um recomeço simples, prático, sem romantismo exagerado. A casa ficava em um bairro antigo, desses que foram construídos quando a cidade ainda crescia para fora do centro. Ruas largas, árvores grandes, vizinhos que se conheciam pelo nome. Não era uma região nobre, mas também não era perigosa. Tinha escola, mercado, padaria, tudo perto. Era o tipo de lugar que envelheceu junto com quem morava ali. O imóvel era térreo, construído há décadas, com paredes grossas e um quintal pequeno nos fundos. O piso era frio daqueles antigos, e as portas tinham marcas do tempo, riscos profundos perto das maçanetas, como se muitos anéis tivessem batido ali ao longo dos anos. A imobiliária disse que a casa tinha ficado vazia por um bom tempo, porque os antigos donos se mudaram às pressas para outra cidade. Nada de anormal, segundo eles, só desinteresse em manter o imóvel. Anos depois, ao rever os documentos da compra, percebi algo que na época passou despercebido. O histórico do imóvel tinha uma lacuna de quase 20 anos, sem registros claros de ocupação. Não constava venda, nem aluguel formal, apenas uma anotação genérica de imóvel fechado. Nenhum de nós questionou isso na época. Estávamos mais preocupados com o preço do que com o silêncio burocrático. O preço estava abaixo do mercado. Isso foi o que mais pesou na decisão. Eu lembro de comentar com a Márcia, que parecia até um erro de digitação no anúncio. Ela riu e disse que, se fosse algum problema sério, ninguém estaria vendendo com tanta facilidade. Nós dois queríamos acreditar nisso. Nos primeiros dias, tudo foi ocupado por caixas, poeira e aquele cheiro indefinido de casa fechada. Não era desagradável, só antigo. A gente abriu janelas, limpou armários, passou pano no chão várias vezes. Aos poucos, o lugar começou a parecer nosso. A rotina voltou a se encaixar. Eu saía cedo para trabalhar,
A Márcia resolvia coisas de casa e fazia alguns trabalhos por conta própria. À noite, jantávamos assistindo televisão, quase sempre cansados demais para conversar muito. O silêncio da casa me chamava a atenção, mas não de forma negativa. Era um silêncio denso, contínuo. Diferente de apartamentos, onde sempre se escuta algo vindo de outro lado da parede. Ali, quando desligávamos tudo, parecia que o som não tinha para onde ir. A Márcia comentou isso uma vez, dizendo que demoraria para se acostumar. Eu respondi que era só questão de tempo. Havia um quarto que decidimos usar como depósito provisório. Mesmo assim, desde os primeiros dias, havia algo diferente naquele quarto. Nada evidente o suficiente para chamar atenção. Apenas um cheiro antigo, difícil de identificar, que parecia mais preso ao chão do que ao ar. Como a porta ficava quase sempre fechada, atribuí isso ao tempo em que o cômodo permaneceu sem uso. Ficava no fundo do corredor, ao lado do banheiro social. Como não precisávamos dele de imediato, empilhamos caixas ali e fechamos a porta. Não entrei muito naquele cômodo nos primeiros dias. A Márcia também não. Era algo automático, como se nenhum de nós tivesse pressa de lidar com aquele espaço. Não era medo, nem desconfiança consciente. Era só uma ausência de vontade, como se aquele cômodo não estivesse pronto para nós, ou nós para ele. Naquele momento, eu jamais teria associado isso a qualquer coisa concreta. Era apenas uma sensação vaga, fácil de ignorar. Os vizinhos foram educados, mas reservados. Um senhor da casa ao lado nos cumprimentou no dia da mudança e comentou que a rua era tranquila. Não falou nada além disso, nenhuma história, nenhum aviso. Na época, não me ocorreu que aquele silêncio pudesse ser intencional. Hoje penso que, em ruas antigas como aquela, as pessoas aprendem a conviver com o estranho sem nomeá-lo. Não por maldade, mas por cansaço. Falar de certas coisas é como reabrir feridas que nunca cicatrizaram direito. Só desejou boa sorte e voltou para dentro. Aquilo me pareceu normal. Pessoas mais velhas tendem a ser discretas. Nas primeiras semanas, dormimos bem. Eu costumava acordar antes do despertador por hábito antigo e ficava alguns minutos olhando o teto, escutando a casa. O barulho distante de carros, algum cachorro latindo ao longe. Nada que se destacasse. A Márcia dormia pesada, virada para o lado, respirando fundo. Às vezes eu levantava antes dela e ia até a cozinha preparar café, aproveitando o frescor da manhã. A casa parecia funcional. Não havia infiltrações aparentes. A parte elétrica funcionava. O encanamento não fazia ruídos estranhos. Era uma construção antiga, sim, mas sólida. Eu lembro de pensar que tínhamos feito um bom negócio, uma sensação rara de acerto. Foi só depois de quase um mês que comecei a perceber pequenos detalhes fora do lugar, mas na época eu não dei importância. Um cheiro persistente que não desaparecia totalmente em um dos cômodos, mesmo depois da limpeza. A Márcia comentou uma vez, dizendo que parecia mofo antigo. Eu concordei, sugeri comprar um produto mais forte. Ficou por isso mesmo. Nada de barulhos, nada de aparições, nada de acontecimentos óbvios. O cheiro, no entanto, nunca desapareceu de fato. Ele apenas se tornava mais fácil de ignorar em alguns dias, como um ruído constante ao qual o corpo se acostuma. Só mais tarde eu perceberia que não era ausência, era tolerância. A vida seguia comum demais para qualquer suspeita. Talvez seja por isso que, quando as coisas começaram a mudar, demoramos tanto para aceitar que havia algo errado. A normalidade cria uma espécie de cegueira confortável. Você confia nela. Hoje, olhando para trás, percebo que a casa nunca se apresentou como um lugar ameaçador. Ela se mostrava exatamente como era. Velha, silenciosa, cheia de camadas que ninguém tinha se dado ao trabalho de remover. Nós apenas entramos, acreditando que bastava mobiliar e viver. Se alguém tivesse me perguntado naquela época se eu me sentia seguro ali, eu teria respondido sem hesitar que sim. A casa não parecia esconder nada, pelo menos não naquele início, e talvez esse tenha sido o maior erro. Hoje entendo que os sinais estavam ali desde o início, espalhados em detalhes fáceis de ignorar. Mas na época,
A primeira coisa que realmente nos tirou da zona do conforto não veio em forma de susto, veio como incômodo. Algo pequeno demais para gerar alarme, mas persistente o suficiente para não ser ignorado. Começou com o cheiro naquele quarto do fundo. Não era forte, não dava enjoo, mas também não sumia. A gente limpava, arejava, passava produto, e ele continuava ali, fraco, preso às paredes. A Márcia dizia que devia ser algo antigo no piso, talvez infiltração antiga mal resolvida. Eu preferia acreditar nisso. Resolvemos tirar as caixas de lá e usar o cômodo de vez, mais por insistência racional do que por conforto. Parecia um desperdício manter um quarto fechado indefinidamente, e foi assim que convencemos a nós mesmos. Montamos um escritório simples, uma mesa, 2 cadeiras e uma estante velha. Foi nesse processo que encontrei algo estranho. Atrás da estante, encostado na parede, havia um prego antigo com um pedaço de tecido preso, já quase desfeito. Não era cortina, nem pano de limpeza. Parecia parte de uma roupa. A Márcia achou que devia ter sido esquecido pelos antigos moradores. Jogamos fora sem pensar muito. Só mais tarde entendi o peso daquele gesto. No primeiro dia em que passei algumas horas ali dentro, percebi que o cheiro parecia mais presente quando a porta ficava fechada. Bastava abrir para ele se espalhar um pouco pelo corredor e depois sumir, como se nunca tivesse existido. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Alguns dias depois, a Márcia comentou, quase sem pensar, que tinha escutado um choro durante a madrugada. Disse isso enquanto lavava louça, olhando para a janela da cozinha. Perguntei se tinha certeza. Ela deu de ombros e disse que devia ter sido algum barulho da rua. Talvez alguém passando ou até coisa da televisão do vizinho. Não parecia assustada, só confusa. Eu também não dei muita atenção. Na noite seguinte, fui eu quem acordou com o som. Não foi um grito, não foi alto. Era um choro baixo, abafado, como alguém tentando não ser ouvido. Vinha de algum ponto da casa, mas eu não consegui identificar de onde. Fiquei parado na cama, segurando a respiração, tentando entender se era real ou se eu ainda estava meio dormindo. O som durou pouco, talvez alguns segundos, e parou do mesmo jeito que começou. Não acordei a Márcia. Não quis parecer exagerado. No dia seguinte, comentei por cima. Ela ficou em silêncio por um instante e disse que talvez estivéssemos impressionados. Concordei. A mudança ainda era recente, a casa era antiga, cheia de ruídos naturais. Era fácil explicar. Só que o choro voltou. Não todas as noites, nem sempre no mesmo horário. Às vezes perto das 3 da manhã, às vezes um pouco antes do amanhecer. Sempre baixo, sempre curto. Nunca soava como alguém desesperado. Era mais como um lamento cansado. Isso foi o que mais me perturbou. Não parecia encenação da mente. Parecia específico demais. Comecei a prestar atenção em outros detalhes. A sensação de que alguém tinha passado por um cômodo que eu sabia que estava vazio. Um objeto fora do lugar, nada grande, só o suficiente para gerar dúvida. Um copo que eu não lembrava de ter deixado ali. A porta do escritório entreaberta, quando eu tinha certeza de que a tinha fechado. Pequenas coisas que, isoladas, não significavam nada. A Márcia começou a ficar mais inquieta. Em uma consulta de rotina, o médico comentou que a pressão dela estava mais alta do que o normal e perguntou se havia passado por algum período prolongado de estresse. A Márcia hesitou antes de responder. Disse apenas que não estava dormindo bem. Saímos do consultório sem comentar, mas no carro, ela me disse que sentia o coração acelerar sempre que passava pelo corredor à noite, mesmo quando não havia som algum. Ela dormia menos, acordava cansada. Disse que sentia uma pressão estranha quando ficava sozinha em casa, como se o ambiente estivesse pesado. Eu tentei tranquilizá-la. Disse que podia ser ansiedade, adaptação. Sugeri chamar alguém para dar uma olhada na parte estrutural, ver se havia algum problema escondido. Chamamos um pedreiro indicado por um vizinho. Era alguém acostumado à manutenção comum, reformas rápidas, não a investigações estruturais mais profundas. Ele olhou o piso, as paredes, o quintal. Comentou que a casa era antiga, mas bem feita. Disse que aquele tipo de piso costumava guardar cheiro por anos, especialmente se tivesse ficado fechado. Nada alarmante.
Quando mencionei o quarto do fundo, ele entrou, ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o chão e disse que talvez fosse bom quebrar o piso algum dia, se quiséssemos reformar. O tom era neutro demais para um comentário daquele tipo. Eu cheguei a perguntar se havia algum problema, mas ele apenas deu de ombros e disse que casas antigas guardam coisas. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça depois que ele foi embora. Não pelo que ele disse, mas pelo que evitou dizer. Havia ali uma cautela que não combinava com um simples problema de piso. Naquela noite, o choro foi mais longo. Acordei com a sensação de que vinha do corredor. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. A casa estava escura, só a luz da rua entrando pelas frestas. O som parecia vir do chão, não das paredes. Eu me arrepiei inteiro com essa percepção. Fiquei parado, incapaz de dar mais um passo. Quando tentei avançar, o choro cessou. Voltei para a cama com o coração acelerado. A Márcia estava acordada, olhando para mim. Ela disse que também tinha escutado. Pela primeira vez não tentamos explicar. Apenas ficamos em silêncio, de mãos dadas, esperando o dia amanhecer. No dia seguinte, decidimos conversar com mais vizinhos. Perguntamos sobre os antigos moradores, sobre a casa. As respostas foram vagas. Disseram que ali já tinha morado uma mulher sozinha muitos anos atrás, depois um casal, depois ficou vazia. Ninguém sabia detalhes. Um senhor comentou que a casa sempre teve fama de problemática, mas não soube explicar o porquê. Disse que eram boatos antigos. Um outro vizinho, mais jovem, foi menos cuidadoso. Disse que o pai sempre evitou aquela casa e que, quando criança, ouvira comentários sobre gritos muitos anos antes, numa época em que a rua ainda não era tão tranquila. Quando perguntei por que ninguém fez nada, ele respondeu com um desconforto visível que, naquela época, essas coisas não iam para frente se não tivesse corpo. A frase me causou um arrepio imediato. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Boatos, fama, coisas que se espalham sem base. Eu queria acreditar que era isso. Mas à noite, quando o cheiro voltou mais forte no quarto do fundo, e o choro ecoou novamente, dessa vez acompanhado de algo que parecia um pedido baixo, quase inaudível. Não uma palavra clara, mas a urgência de quem precisava ser notada. Eu senti pela primeira vez que a casa estava tentando dizer algo, e nós ainda não estávamos prontos para ouvir. Depois daquela noite, a casa deixou de ser apenas um lugar onde dormíamos. Ela passou a ocupar espaço nos nossos pensamentos. A Márcia começou a evitar ficar sozinha. Se eu saía para trabalhar e ela não tinha compromisso, ligava a televisão logo cedo, deixava tudo aceso, como se o som preenchesse algo que faltava. Eu percebia, mas não comentava. Também não me sentia confortável em admitir que fazia o mesmo quando estava sozinho. O choro continuava aparecendo de forma irregular. Às vezes, passavam 2 ou 3 dias sem nada. Em outras, vinha em noites seguidas. Nunca alto, nunca escandaloso. Sempre contido, como se quem estivesse chorando não quisesse chamar atenção. Em uma dessas madrugadas, tive a impressão clara de ouvir uma palavra. Não consegui identificar qual, mas soou como um pedido curto, arrastado. Quando tentei focar, o som cessou de novo. O cheiro no quarto do fundo piorou. Já não era só um incômodo discreto. Havia dias em que ele parecia se concentrar ali, pesado, difícil de ignorar. Tentamos de tudo. Produtos fortes, incenso, bicarbonato, ventilador ligado o dia inteiro. Nada resolvia. Era como se o cheiro estivesse impregnado no chão, vindo de baixo, não das paredes. O pior não era a intensidade, mas a sensação de que ele reagia à nossa presença. Como se ficar ali por tempo demais o despertasse. Não aumentava de imediato. Apenas se tornava mais atento, mais consciente de nós. A Márcia chegou a passar mal uma tarde e precisou sair do cômodo às pressas. Foi ela quem sugeriu chamar alguém mais especializado. Um encanador, talvez. Ou alguém que mexesse com um piso antigo. Eu concordei. Marquei com um profissional indicado por um colega de trabalho. Ele veio numa manhã de sexta-feira. Um homem de poucas palavras, olhar atento. Entrou no quarto, abaixou, bateu levemente o pé no piso em alguns pontos.
Ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo demais. Ele disse que havia algo estranho ali. Não soube explicar exatamente o quê. Comentou que aquele tipo de concreto não era comum para a época da construção da casa, que parecia ter sido refeito em algum momento, mas sem registro aparente. Sugeriu quebrar uma parte pequena para verificar. Aquilo me deu um aperto no estômago. Não perguntei por quê. Apenas concordei. Quando o primeiro pedaço do piso foi quebrado, o cheiro se intensificou de forma imediata. Não era algo que eu soubesse definir, só que era antigo, fechado, errado. A Márcia saiu do cômodo na hora. Eu fiquei sentindo o suor frio escorrer pelas costas. O profissional parou, olhou para mim e disse que talvez fosse melhor chamar alguém da prefeitura. Falou isso num tom sério, sem drama. Ainda assim, ele continuou a remover mais um pouco. Abaixo do concreto havia uma camada irregular, mal feita. O profissional apontou algo que me fez engolir seco. Havia marcas de ferramentas antigas na base, como se alguém tivesse trabalhado ali com pressa, sem cuidado estético. Não era uma fundação comum. Era um fechamento. Um remendo feito para esconder, não para sustentar. Quando ele atingiu algo sólido que não parecia parte da estrutura, recuou. Disse que não tocaria mais. Que aquilo não era trabalho para ele. Foi embora rápido, sem aceitar pagamento completo. Passamos o resto do dia em silêncio. A casa parecia diferente, mais pesada. À noite, o choro voltou, mais claro do que nunca. Não vinha de um ponto indefinido. Vinha daquele quarto, do chão. A Márcia começou a chorar também, sentada na cama, dizendo que não aguentava mais. Eu tentei acalmá-la, mas minha voz tremia. No dia seguinte, fui à delegacia. Não contei tudo. Falei do piso, do cheiro, do barulho. O policial me ouviu com atenção. Fez algumas perguntas e disse que iria encaminhar o caso. Não demonstrou surpresa. Aquilo me incomodou. Era como se não fosse a primeira vez que algo assim surgisse. Mas naquele momento, não havia indícios formais, nem registros recentes que justificassem qualquer ação imediata. Era apenas a experiência de quem já viu denúncias estranhas demais para reagir com surpresa. Ele reagiu com aquela neutralidade cansada de quem já ouviu histórias estranhas demais para se espantar facilmente. Como se, naquele trabalho, aprender a não reagir fosse uma forma de autoproteção. Ainda assim, algo no jeito como anotou os dados me deu a impressão de que aquele endereço não era completamente novo para eles. 2 dias depois, vieram pessoas da perícia. Esses 2 dias foram os mais longos que já vivi naquela casa. O quarto permanecia isolado por nossa própria decisão, como se qualquer aproximação pudesse piorar algo que já estava no limite. O choro ainda veio uma vez, mais fraco, quase como um resíduo. Não parecia um chamado, parecia cansaço. Isolaram o quarto, quebraram mais do piso. Eu e a Márcia observávamos de longe sentados no sofá, sem trocar uma palavra. Quando encontraram o que estava ali, ninguém precisou explicar. O silêncio deles disse tudo. Foram encontrados restos humanos, antigos, muito antigos. A forma como estavam dispostos indicava que alguém tinha tentado esconder aquilo ali, selar, apagar. Dias depois, após cruzarem registros antigos, plantas da casa e boletins esquecidos em arquivos físicos, soubemos que se tratava de uma mulher chamada Odete. O nome surgiu em documentos antigos, registros esquecidos, um boletim de desaparecimento arquivado há décadas. Ela morava sozinha. Era o tipo de pessoa que o mundo esquece com facilidade. Sem filhos, sem marido, com poucos parentes próximos. Quando desapareceu, sua ausência não causou ruptura imediata. A casa ficou fechada. A rua seguiu. E o tempo fez o resto do trabalho, transformando uma falta em rotina. Nunca voltou para casa. Nunca foi procurada com insistência suficiente. Naquela época, desaparecer não era o suficiente para justificar escavações ou investigações prolongadas. Sem sinais claros de crime, sem pressão da família, o caso foi empurrado para o fundo de uma gaveta, junto com tantos outros que dependiam mais de insistência do que de provas. Foi então que entendi o olhar do policial. Não era surpresa, era reconhecimento tardio.
Aquela casa já tinha sido mencionada antes, mas nunca o suficiente para que alguém fosse até o fim. A notícia se espalhou rápido. A família apareceu. Pessoas envelhecidas, marcadas pelo tempo. A mãe já não estava viva, mas irmãos, sobrinhos. Eles choraram de um jeito diferente. Um choro de quem não entende como algo tão importante pôde ser ignorado por tanto tempo. A Márcia segurava minha mão com força, como se aquilo pudesse ancorá-la na realidade. Na noite em que retiraram os restos da casa, dormimos fora. Não conseguimos voltar. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começara, não ouvimos o choro. Não foi algo imediato ou anunciado. Ele simplesmente não voltou. Não houve despedida. Não houve último som. Apenas silêncio. Um silêncio diferente do anterior, mais leve. Quando voltamos, dias depois, o cheiro havia sumido. O quarto parecia outro. O ar circulava. A casa respirava. A família de Odete voltou para agradecer. Disseram que agora poderiam sepultá-la de forma digna, que finalmente sabiam onde ela esteve todo esse tempo. A Márcia demorou mais do que eu para voltar a se sentir inteira. Durante semanas, acordava no meio da noite, mesmo em outras casas, como se ainda esperasse ouvir algo. Não falávamos muito sobre isso. Bastava nos olharmos para saber que certas experiências não se encerram quando a explicação chega. Nós vendemos a casa alguns meses depois. Não por medo, mas porque entendemos que aquele lugar não era mais nosso. A investigação foi reaberta oficialmente, mesmo sem possibilidade de responsabilização direta. O caso passou a constar como homicídio presumido. A imobiliária foi chamada a prestar esclarecimentos. Houve reportagens pequenas, notas em jornais locais. Por algumas semanas, a rua deixou de ser apenas antiga. Tornou-se um endereço incômodo. Nunca cheguei a conhecer Odete em vida. Ainda assim, por algum motivo, passei a pensar nela como alguém que tinha dividido a casa conosco por um tempo. Não como uma presença ameaçadora, mas como alguém que esperava ser encontrada. Hoje, quando lembro de tudo, penso em quantas histórias ficam soterradas, literalmente, esperando alguém ouvir. Às vezes não é a casa que assombra, é o abandono.